Bom dia para vocês novamente. A gente vai falar de um tema que eu deixei bem legal aqui, que eu sei que vocês gostam, né? Não sei se todos gostam, mas é um tema bem legal para discutir. É a China, República Popular da China, né? É o módulo 67, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse país, que a gente já sabe um pouquinho dele, né? Principalmente na sua questão da população, a lei do filho único, a gente já estudou, né? Posso resumir esse país? O país que cobre qualquer coisa? Não entendi. Vou resumir qual é a definição da China. O país que come qualquer coisa. O país que come qualquer coisa? Literalmente come qualquer coisa. Não, Almeida, tu sabe o significado da palavra literalmente? Na China, não. Concretamente, você. Continua. Vamos lá. Na China, na verdade, acho que eu entendi o que o Almeida quis dizer. É que eles comem muitas coisas que nós aqui não comemos. Mas eles não comem realmente qualquer coisa. Até porque nas nossas comidas, eles não costumam comer. A deles é bem diferente, como a nossa. A gente não come muita comida deles. Vindo né? de cima, parece que as comidas deles são mal lavadas, ruins, assim, mas ele tem um tratamento para comer. Não é só pegar no chão, sei lá, uma barata e comer. Exatamente. A gente não pega galinha no chão e come, né? Lá eles têm o espetinho. Aqui tem bastante galinha na minha rua. O problema da China, pera um pouquinho, pessoal. O problema que eu falo, né? Não sei se é um problema, é que depende do ponto de vista. A China é que eles consomem bastante coisa muito crua, não é crua, é crua e não 100% cozida, semi-cru, vamos dizer assim, né? Sim. Então, assim, não é que eles, por exemplo, o frango, né? Já vi um documentário que eles pegam frango, matam na hora, eles gostam muito de frango matado na hora, eles fazem todo o processo de limpeza do frango, mas o cozimento do frango, né? Para tentar, porque assim, as bactérias, elas só vão morrer em altas temperaturas. Por exemplo, você comer uma carne mas muito mal passada, você corre o risco, né, de se deparar com alguma infecção que aquele boi ou aquela vaca teve, né, e você ter a sorte daquela infecção estar bem naquele pedaço de carne que você está comendo. Eu, particularmente, eu não gosto de comer carne mal passada, né, nem ao ponto. Eu gosto de carne bem passada. Claro, não é uma carne torrada, não é isso. Mas para eu ter segurança de estar comendo algo que, pelo menos, teve alguma bactéria ali, as altas temperaturas vão acabar eliminando. Tem um conhecido meu que ele come praticamente a carne crua. Crua, ele parece que só pega o bife, passa uma vez, fica 10 segundos, passa do outro mais 10 segundos, do lado de fora bem bonitinho, mas quando corta, o bife inteiro cru. E ele come, até ânsia de vômito vendo comer. Mas é gosto, né? Mas eu particularmente não gosto, né? Eu tenho essa questão das bactérias, né? Tanto frango, comer frango, tanto cozido como assado, eu prefiro o frango assado. Ou bife, filé de frango, né? Grelhado, que é mais seguro, tá bem... com as bactérias bem eliminadas, alguma infecção que tiver, enfim. Com comida a gente não pode brincar, pessoal. Tem gente que morre aí por causa de alguma infecção alimentar, enfim, né? Mas, voltando para a República Popular da China, né? A China é conhecida como o país dos superlativos, pois é o terceiro maior país do mundo em extensão, com aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados, e é ocupada pela maior população do mundo, com mais de 1,3 bilhões de habitantes. Apresenta a civilização milenar, governada por diversas dinastias durante um longo período imperial, que teve início por volta do século X a.C. Então, a China já existia 1000 anos antes de Cristo. Temos ali o Império Chinês, né? Pessoal, só um minutinho, rapidinho. 2 minutos. O Egito era mais tempo, não, professor? Gente, vocês viram aquela série nova que lançou na Netflix, lá da Cidade dos Mortos? Não vi, por quê? Não. Voltei, desculpa, que a porta bateu aqui e fui pegar um negócio. Bom, cadê? O perdurou até 1912 com a dinastia Qing. Passou por uma série de guerras civis e revoluções que mudaram o rumo do país. Nas últimas décadas, vem apresentando um crescimento econômico acelerado, despontando como potência emergente no cenário mundial. Então, a China está... A China hoje... Bom dia. A China hoje é um país emergente,
mas é assim, está se tornando, né, uma grande potência econômica, tá? Mas ela ainda é um país emergente, tanto que ela faz parte dos BRICS, né, o Bloco Econômico dos Países Emergentes, né, junto com o Brasil. A China tem imensa diversidade étnica e cultural, com 56 etnias reconhecidas no país. O mandarim é o idioma mais falado e apresenta uma série de variações e dialetos compreendidos por 70% dos chineses. Existem línguas meridionais, como o Yu, né? Um dialeto falado em Xangai por 90 milhões de pessoas, e o cantonês, falado por cerca de 80 milhões de pessoas, principalmente no sudeste, nas ilhas de Macau e Hong Kong. Macau é uma região que foi colônia de Portugal, e Hong Kong, que foi uma região colonizada pelos ingleses, tá? A população chinesa se distribui de forma desigual ao longo do território. As maiores concentrações populacionais estão no leste do país, região onde predominam as atividades agrícolas, né, e desenvolvimento industrial. O oeste apresenta vazios demográficos, pois nessa parte está situado o deserto de Gobi e Taklamakan, né, além de regiões montanhosas, como parte da Cordilheira do Himalaia, que dificultam a ocupação. Se a gente olhar bem aqui esse mapa, nós conseguimos observar que realmente, né, praticamente 95% de toda a população da China está concentrada na parte oeste do continente. Oeste não, leste, né? Do continente não. Parte leste do país. Essa região aqui, ó. Quanto mais vermelho, mais marrom, mais escuro, maior o número de pessoas morando aqui. Aqui é deserto. Quem vai morar no deserto? Né? Deserto de Gobi, né? E temos a Cordilheira do Himalaia, né? Onde faz fronteira ali com a China, com a Índia, né? Desculpa, a China faz fronteira com a Índia, onde tem o pico, o Monte Everest, né? O pico mais alto do mundo, ok? É parecido com o do Brasil, né? Se a gente pegar o mapa do Brasil, a gente observa que a parte do sudeste, né? A região mais populosa do país, enquanto a região lá do norte, na Amazônia, ó, é despovoada. Se for pegar um mapa de população, ó, China, densidade demográfica, quer dizer, quanto mais escuro tiver o mapa, é onde se concentra o maior número de pessoas ali. Ok? A fundação da República Popular da China. Durante o século XX, ocorreram as maiores mudanças políticas no território chinês. No ano de 1912, o movimento nacionalista contra a dinastia Qing e a dominação estrangeira, liderada por Sun Yat-sen, culminou na revolução que derrubou o império e instaurou a república. Nesse período, os países passou por uma guerra civil travada por dois grupos políticos que disputavam o poder. Os nacionalistas, que era o partido do Kuomintang, liderado pelo general Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista da China, liderado por Mao Tse-tung. Gente, dois partidos. Não sei se vocês já tiveram a Revolução Chinesa na aula de História. Vocês já tiveram? Revolução Chinesa, Eu eu não não lembro lembro, não, não. professor. Eu lembro que a gente A teve. gente viu, mas só que a gente viu só lá no Hong Kong, essas coisinhas aí. Não, Revolução Chinesa. Revolução Chinesa. Ah, a gente viu um pouquinho só viu um pouquinho. Tá bom, tá? Na Revolução Chinesa, tá? Eu tenho dois partidos na Revolução. Eu tenho um partido chamado de Kuomintang, que é um partido que defendia mais o capitalismo na China. E o Partido Comunista da China, liderado por Mao Tse-tung, tá? Então, na China, a revolução vai acontecer porque um grupo de chineses quer implantar o capitalismo e o outro grupo de chineses quer implantar o socialismo, tá? No ano de 1949, o exército do Partido Comunista derrotou os nacionalistas e assim foi fundada a República Popular da China, que passou a ter um regime socialista e ser governada por Mao Tse-tung. Então, os comunistas, né, o sistema comunista que trouxe o socialismo para a China, foi o que ganhou. E a China, tanto que a China hoje é considerada um país socialista, na teoria, porque na prática a China é capitalista, né? Mao Tse-tung é esse líder socialista que venceu aí, o líder que venceu a Revolução Chinesa em 49, e ele governou a China até 1976, até sua morte, tá?
ele teve um grande plano econômico, chamado Grande Salto para Frente, cujo objetivo era acelerar o processo de desenvolvimento socialista na China. Para isso, esse plano estabeleceu um programa de industrialização forçada que privilegiou as indústrias de base na região da Manchúria, onde se concentram os recursos minerais. Além disso, o governo implantou uma reforma agrária estatal, desapropriando terras de grandes proprietários e criando as comunas populares, áreas agricultáveis, né, coletivas que reuniam milhares de famílias. Assim, essa reforma passou a deter o monopólio sobre a produção de grãos, regulando os preços e a produção das comunas, tá? Esse grande salto para frente, que é um plano econômico, não deu certo, né? Porque assim, pessoal, a ideia, vocês sabem o que é o socialismo e o que é o capitalismo, né? Sabe a diferença entre os dois? Sim. Ok, então tá. Sim. Então, o socialismo é um sistema que aparentemente é legal, nossa, um sistema que direito iguais para todos, que bacana. Mas na prática não funciona como deveria, porque precisa de investimento. E quando você vê que precisa de investimento, você precisa de capital. Aí o capital vem a palavra capitalismo. Então, quando você precisa de Você capital, precisa do quê? De dinheiro. Exatamente. Para ter dinheiro, você acaba tendo que ter investimentos. Como ele vai países. ter dinheiro sem comerciar com outros países? Aí que acaba, né? É aí que tem o problema do socialismo. Então, o socialismo foi legal no início na China, mas eles perceberam, os chineses, que não era a solução para eles se tornarem uma grande potência. Tanto que a China hoje é um país capitalista. O pessoal usa muito o termo socialismo de mercado. Socialismo de mercado é capitalismo, gente. Tá? Então, na teoria, ela pode continuar ainda sendo socialista, né? Mas na prática ela é capitalista. Ok? Aqui eu tenho Deng Xiaoping, que é o socialismo de mercado, né? Após a morte de Mao Tse-tung, a China passou a ser governada por Deng Xiaoping, que deu início a um processo de abertura econômica no país, ao mesmo tempo em que manteve o rígido controle político. O líder pretendia modernizar a China a partir das reformas na agropecuária, na indústria e no desenvolvimento tecnológico. Então, assim, a ideia foi o seguinte: quero manter ainda o poder que temos, né, socialista, mas eu quero modernizar a China. Então, vou abrir as portas para o investimento estrangeiro, mas mantendo, né, o sistema político da mesma forma. Entre as estratégias para o desenvolvimento industrial, o líder, né, chinês, Deng, criou as zonas econômicas especiais, chamadas de ZEN, né, zonas econômicas especiais, áreas localizadas na porção oriental do país, sobretudo no litoral, que receberam incentivos especiais para a instalação de empresas estrangeiras, presta atenção, empresas estrangeiras, porém com a supervisão do Estado. Eu permito que vocês, empresas estrangeiras, entrem na China, mas eu vou ter que ter um controle sobre isso, para que nada saia, né, dos meus cuidados. Essa medida visava tornar a China uma plataforma de exportação, isto é, criar um setor industrial com capital estrangeiro para produção voltada ao mercado externo. É nesse momento que a China deixa de ser praticamente, né, na prática, socialista, né? Aqui eu tenho, Deng Xiaoping e o presidente estadunidense Ronald Reagan em reunião que marcou, né, marcaram o processo de transformação da economia da China. Ok? Esse termo socialismo de mercado, né, é uma forma contraditória de governo que explora o trabalho e a produção em algumas áreas, né, segundo a lógica do capitalismo. Então, eles usam esse termo, socialismo de mercado, mas traduzindo, né, capitalismo, né, gente? Que a partir do momento é a mesma coisa. Porque a partir do momento que você deixa uma marca estrangeira entrar num país que é socialista, imediatamente ele deixa de ser socialista. Por quê? Você começou a comerciar com outros países, você já é capitalista. Sim. Por exemplo, o McDonald's. Vou colocar um McDonald's... É totalmente capitalista. Vou pegar Acho que todas as marcas, né, professor? Todas as marcas são capitalistas. Mas vou pegar o McDonald's como exemplo. Vou pegar o McDonald's e colocar uma rede de McDonald's numa região lá da Coreia do Norte. Ok. Todos os norte-coreanos vão conseguir consumir McDonald's? Vão ter dinheiro para comprar um McDonald's? Nem todos. Então, isso é capitalismo, porque o capitalismo é divisão de classes. Alguns vão ter condições de comprar algumas coisas, outros não vão ter condições nenhuma de comprar essas mesmas coisas.
A gente vê isso no Brasil. Por exemplo, você vê Sim, carros... tem muita desigualdade no Brasil, né? Exatamente, né? A gente vê, por exemplo, Em carros... todo país capitalista, né, tem uma desigualdade grande, forte. Até nos Estados Unidos, né? Que é o pai do capitalismo aí, né? Sim. Bom, principais fatores para o crescimento econômico na China. Mão de obra barata, tá? A China tem muitas pessoas, é o país mais populoso do mundo, então a mão de obra lá vai se tornar barata, né? Por exemplo, a China apresenta mão de obra abundante, qualificada, disciplinada e barata, e não tem forças sindicais, nem legislação trabalhista, o que reduz muito os custos de produção. Contudo, não são raros ambientes com péssimas condições de trabalho. Em casos em que os trabalhadores têm jornadas diárias de 12 horas, sem folgas ou folga semanal. Oi. Professor, é por isso que lá na China, a maioria das marcas tem... Caraca. A maioria das marcas tem empresas lá por causa da mão de obra barata? Sim. A Nike, Adidas. E a maioria das coisas vem de lá, né? Não, algumas, né? Mas porque assim, por exemplo, se você pega uma Nike da vida, né? Uma fábrica da Nike, que é americana. Sim. A pessoa que vai produzir um tênis da Nike, vamos lá, pegar um tênis da Nike. O funcionário que vai produzir o tênis da Nike nos Estados Unidos, ele ganha um valor X, vai lá, $1.000 por mês. Porque ele é americano, a marca da Nike é americana e a fábrica, a produção está sendo na América, nos Estados Unidos. Então, óbvio que ele vai cobrar um preço justo ali no trabalho daquele funcionário. Então, eu ganho $1.000. Não, estou dando um exemplo. Ah, tá. Ganho $1.000 para ser um funcionário da Nike nesses seguintes termos. Mas na China, eu tenho muitas pessoas que querem trabalhar e eu vou pagar metade da metade do que eu pago para um funcionário americano. Então, por exemplo, eu vou pegar a minha empresa da Nike e vou pedir para os chineses produzirem meu tênis. Por quê? A mão de obra lá é barata. Além de eu pagar $1.000 para os chineses que vão produzir o meu tênis, eu vou pagar $250. Metade da metade do que eu pagaria no país de origem dessa marca. Bem melhor ir para a China. Professor, mas não é muito pouco? Mas como tem muita mão de obra lá, qualquer um vai querer um emprego. Tanto que vai ter briga, né? Tem muita gente. Então, para querer trabalhar. A concorrência lá deve ser difícil, não deve ser, professor? Com certeza, exatamente. Até se eu quisesse pagar $100, teria gente para trabalhar. Porque aumentou o número da população, aumentou a concorrência. Exatamente. Bom, outro fator é o sistema de transporte intermodal. Esse sistema de transporte chinês intermodal é intermodal, mas seus produtos são transportados principalmente por via marítima para facilitar o fluxo de mercadorias e pessoas. O governo tem investido maciçamente na construção de infraestrutura como portos e aeroportos, tá? Esse sistema de intermodal é um sistema de transporte interno da China. Mas como o fluxo de mercadoria, tanto que sai e entra na China, é muito grande, então o investimento nos portos para os navios e aeroportos para os aviões vem crescendo a cada dia. Por exemplo, a China é um dos maiores compradores de tecido? Não, de frango do Brasil, né? De frango. Pelo Brasil tem uma grande... E arroz, né? Pelo Brasil tem uma grande parceria... Eles comem muito arroz. É muito arroz. Pelo Brasil tem uma grande parceria com a China, até porque eles fazem parte do mesmo bloco econômico, que é o BRICS, né? Facilita aí o preço. Então, a China consome bastante frango brasileiro. Bom, pouca proteção aos direitos autorais, né? Na China, quase não há legalização que garanta os direitos autorais ou intelectuais. Por isso, grande parte da população da produção é pirata. E é realização no país, tá? E é realizada no país. Então, a gente vê bastante coisa pirata vindo da China, porque lá não tem uma legalização forte que garanta direitos, né? Então, você pega vários CDs, objetos, enfim, qualquer coisa aí, né? Que tem iPhones falsos, né? Produzido na China e vem para os outros países. Porém, que quando chega em alguns outros países... Vem vários
tem vários tipos de telefones que, tipo, pequenininho assim, Sim, sim, que sim. nem funciona, bem, nem funciona. Pois é, isso mesmo. Porque é Aquele tudo tijolão, pirata, né, né? professor? É o Xinglong que fala? Xingling? É, tem chiquininho, tem tijolão, tem vários. Isso mesmo. Bom, leis ambientais flexíveis, né? A legislação ambiental chinesa é bastante flexível, ou seja, impõe poucas regras e punições para as indústrias em relação à poluição. A China é o país que mais polui a atmosfera. China e Estados Unidos. Tá? Todo mundo tem sua parcela, desculpa, mas os dois países que mais poluem, né, que emite gás carbônico, CO2 na atmosfera, é a China e os Estados Unidos, porque as maiores indústrias do mundo estão localizadas nesses dois países. E como a China não tem uma legalização ambiental forte, né, então a poluição acontece diariamente. Tem uma foto na China, o pessoal acha que é neblina, né? Tempo fechado, ó. Mas é gás, aquele... Caraca, esqueci o nome. Da poluição. Gás carbônico. Metano. Ó, Olha só. Não é neblina, isso é tudo poluição. poluição. Por isso que lá usa muita máscara. Sim, muita doença. Olha aqui, ó. Isso aqui não é Covid, tá? Não é uma foto de período de Covid. É muita poluição Normal. mesmo, É né? normal É eles que a ficar poluição é usando tão máscara. forte assim. Oi? Você vê muita pessoa usando máscara. Quando tá assim, principalmente. Ó, poluição do ar segue alarmente no norte da China. Ó, aqui, é muita poluição. São Paulo é mais ou menos assim, né? São Paulo não é assim, né? É bem, bem menor. Mas também tem isso aí de às vezes. Né? Bom, disponibilidade de recursos naturais. O desenvolvimento da China também está relacionado ao fato de o país apresentar grande disponibilidade de recursos minerais e energéticos em seu território. No entanto, isso não é suficiente para suprir as demandas internas do país, pela sua população, né? E em vista disso, grande parcela desses produtos é importada. Tá? Então, os recursos naturais que tem na China não é o suficiente, porque é um país muito populoso. Se tivesse a metade da metade do que ele tem, ok, seria até uma grande potência hoje, mas a população, né, os recursos naturais às vezes não é o suficiente para manter uma economia forte para a população chinesa. Bom, e o último aqui, o uso de materiais de baixa qualidade. O custo de produção de alguns setores são bastante reduzidos devido ao uso de materiais de baixíssimas qualidades, com produtos frágeis, isto é, de pouca durabilidade. Então, muitos produtos da China, já diz tudo, né? Vai ter pouca durabilidade, porque a matéria-prima utilizada ali é bem baixa, ok? Então, a distribuição das atividades econômicas na China, tá? Esse mapa a gente consegue observar, né, ó, aonde está produzindo o quê, tá? Cada pontinho preto aqui são as cidades, central hidrelétrica, né? Usinas hidrelétricas, boa parte, né, da energia da China vem das usinas hidrelétricas. Olha aqui, ó, como elas são bem espalhadas. Caraca, é muita produção, cara. Alta tecnologia, né, ó, bastante. Aqui na China tem alguns lugares. Essa estrelinha aqui, ó, zonas econômicas especiais, por causa que fica nas regiões dos portos. Professor, Hong Kong é muito, bem tecnológico, não é? Sim, Hong Kong é porque tem uma influência inglesa, né? Sim. É bem... Olha o Vietnã ali do lado. Bom, PIB chinês. O PIB só vem crescendo automaticamente na China, né? PIB é o Produto Interno Bruto. Então, a China, de 2006 para cá, só vem crescendo, tanto que é uma grande economia. Ó, ele já chega a 14 bilhões aí, ó. É bilhões, né? Bilhões de dólares aí o seu PIB. Gente, é muita coisa. Aqui o país é importante parceiro comercial do Brasil por ser o maior importador de soja, carne e minério de ferro brasileiro. Eles compram bastante disso do Brasil.
Taiwan. O que vocês sabem de Taiwan? Eu sei pelos... Caraca, Taiwan eu conheço, mas não... eu conheci por documentários e outras coisas. Então vamos lá. O que acontece com Taiwan hoje? Taiwan. Professor, Oi. não foi que aqueles meninos ficaram dentro de uma caverna? Na época da Copa? Não, que teve um time que o técnico levou eles para uma expedição e eles ficaram presos. Eu lembro Que o desse mergulhador caso, morreu. mas eu não lembro se foi em Taiwan. Foi na Tailândia. Sim. É que é parecido o nome, foi na Tailândia, agora lembrei. Gente, o que acontece com Taiwan? Taiwan é uma ilha que pertence à China. Lá na Revolução Chinesa, tivemos lá 2 grupos brigando para o poder da China. O Partido Comunista e o partido, né, de Kuomintang, que seria o Partido Socialista. Quem ganha na Revolução? Quem sai vitorioso? O Partido Comunista. Tanto que Mao Tse-tung, que vai ser o líder comunista, né, em 1949 da China. O outro partido, eles foram expulsos para a ilha de Taiwan. Hoje, pessoal, Taiwan, para alguns, assim, é uma região, tá? Parecido com Israel, se a gente for ver. Israel não teve que ser reconhecido internacionalmente para se tornar um Estado. A gente já teve essa aula. Tanto que o Brasil dá o voto de Minerva, né? O Brasil que vota por último a favor de Israel. Foi semana passada, né, professor? Foi. Taiwan, ele não é um país reconhecido internacionalmente, mas ele se considera um país capitalista, totalmente capitalista. Sim. Tá? É a mesma coisa, tipo, é a mesma coisa que Hong Kong, né? Taiwan. Exatamente, exatamente. Eles buscam ser independentes. Né? Tanto que cria ali um desconforto. Por exemplo, recentemente os Estados Unidos estavam se aproximando de Taiwan. Mas Taiwan é um território chinês para a China. Se você tem acordos comerciais com a China e você começa a se aproximar de Taiwan, você acaba tendo um desconforto político com a China. Porque a China não considera, a China fala, não, Taiwan faz parte da China, da gente, né? Da gente. Né? Mas Taiwan se considera independente, tanto que Taiwan tenta fazer acordos com vários outros países, e isso acaba deixando a China furiosa, né? Então tem esse desconforto, mas não é um país. Então, em alguns momentos, por exemplo, se eu pedir para vocês, pesquisem os países da Ásia. Pode ser que em alguns momentos Taiwan venha como país, mas em alguns momentos não. Oficialmente ele não é um país reconhecido internacionalmente. É uma região que pertence à China, independente, como Hong Kong também é. Hong Kong não é um país. Eu, particularmente, eu achava que era um país até fazer geografia. Então, né? Ele é tipo um estado independente. Exatamente. É um estado independente. Mas eles se consideram um país, mas não é um país. Porque para ser um país na nossa sociedade... Professor, eu sempre achei que Hong Kong era um país. Eu também achava, mas não. É uma cidade da China que luta pela sua independência. Mas para ser considerado um país, precisa ter uma votação e reconhecimento internacional. Mas para você reconhecer Hong Kong ou Taiwan como país, você vai arrumar uma briga com a China. E quem quer brigar com a China? Porque brigar com a China é perder o maior mercado consumidor do mundo. Deu para entender? Você arrumar uma briga com a China, ela vai acabar cortando relações comerciais com você, país. E aí, você vai vender seus produtos para quem agora? Se a China consome muito pela sua população. Estados Unidos, velho. Ah, mas Estados Unidos tem o quê? 300 milhões de habitantes? A China tem 1 bilhão e 300. Quem vai consumir mais os meus produtos? A China, óbvio, né? Oi. Eu acabei saindo da aula sem querer, porque o computador simplesmente desligou. Não, tranquilo. Tranquilo. Tá? Então, a questão de Taiwan é isso. Tá? Hong Kong é a mesma coisa, já resumindo aqui, ó, Hong Kong também tem essa questão de independência, tanto que essa imagem aqui, ó, mostra aqui, ó, milhares de manifestantes reivindicando mais liberdade em Hong Kong, em 2009, ano passado. As pessoas vão na rua diariamente, né?
pedir a sua liberdade, mas a China não dá. A China não quer libertar Hong Kong nem Taiwan. E os países não se intrometem de uma certa forma porque vai ter um desconforto com a China, né? Porque a China, querendo ou não, ainda é o maior país em população. Tranquilo aqui? Tudo bem? Positivo. Na segunda-feira eu vou falar da Coreia, tá? Falar das ilhas do Japão. O Japão tem 3.000 ilhas, mais de 3.000 ilhas. Só o Japão, muita coisa, né? O Japão é uma grande península, né? Não, minto, o Japão é um grande arquipélago, né? Uma grande península é as Coreias, tanto do norte como do sul. E a gente fala um pouquinho na semana que vem, tá? Aí eu vou pedir essa atividade para hoje. Hoje eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios desse módulo apenas. Mas deixa eu fazer a chamada aqui. Desse módulo. Vou passar aqui daqui a pouco. Vou passar no Google Classroom. A China é basicamente um hotel geográfico com vários quartos. Entendeu? Vocês viajam. Vocês têm cada pensamento, uma lógica aí. Felipe Munhoso está aí. Gabriel Oliveira também está. Rodrigues está aí? Rodrigo sumiu, professor. Não está aparecendo mais nas aulas. Milanésio. Ele subiu de nível. João Lucas está aí? Tô presente. Aí. Bispo. Isso O tá aí. Bispo entrou, que eu vi. Almeida está aí. Murilo também está. Nicolas não entrou. Nicolas está aí? Às vezes entrou. Nicolas tá aqui. Oi, Nicolas. Nicolas tá Nicolas aqui. tá aqui. Nicolas tá aqui. Tá aí, aí, sim. tá aí. Renan está aí. Thiago também. Meninos, então está ok. Amanhã vai ter o plantão, ok? Vou entrar. O plantão de vocês é 2h45. Quem tiver alguma dúvida referente a esses temas, sei lá, se quiser vir perguntar, eu vou estar logado aí com vocês, tá bom? Ok. Aí eu mando tudo no grupo amanhã. Lá por volta do meio-dia, 1h eu mando lá o link, tudo certinho. Quem for entrar amanhã, até amanhã. Quem não for entrar, até segunda. Tchau, pessoal. Até, professor. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, Nada. professor. Tchau, gente. Tchau, professor. Se cuidem.